Falei, pessoal, vamos no nosso segundo bloco aqui, não é isso? Sentidos da administração pública. Tá? E aqui a ideia, qual é a ideia, gente? A administração pública em sentido amplo. André, o que é administração pública em sentido amplo? Aqui, na verdade, é até bom você entender administração pública com letra maiúscula e administração pública com letra minúscula. A administração pública com letra maiúscula é igual ao teu nome, cara. Pô, André, o meu nome é em letra maiúscula. Se você quiser escrever André Queiroz, tu bota aí que por gentileza com letra maiúscula, é meu nome. A administração pública com letra maiúscula, eu estou me referindo aos entes, órgãos e agentes. São as pessoas que integram a administração pública. É a administração pública no sentido orgânico. Professor, o que é a administração pública? Desculpe, você está falando, eu não estou vendo. Escreve aí. É com letra maiúscula? Sim. Então você está me perguntando o que é administração pública no seu sentido orgânico. Eu estou dizendo que são as entidades, os órgãos e os agentes que integram a administração pública. Tá bom, André, desculpa, eu falei errado. O que é a administração pública em letra minúscula? Meu amigo, se você está falando da administração pública com letra minúscula, você está me perguntando qual é a atividade desempenhada pela administração pública. Ok? E a administração pública com letra minúscula é no seu sentido formal. Ok? É o que ela faz. E não no sentido subjetivo. Ok? E aí, realmente, ela faz basicamente a gestão do interesse público. A administração pública com letra maiúscula é quem ela é. A administração pública com letra minúscula, o que ela faz. Ok? E a administração pública com letra maiúscula, eu tenho sentido amplo e sentido estrito. Ok? E qual é a diferença? A diferença, gente, é que a administração pública em sentido amplo, a administração pública com letra maiúscula, em sentido amplo, essa administração pública que eu te falei, órgãos, entidades e agentes, bem como também, gente, o governo. Que o governo, não é isso? Na verdade, já é uma atividade de natureza política. André, qual é a diferença de administração pública para governo? Cara, a administração pública tem natureza administrativa. Já o governo tem natureza política. Entendi nada, me dá uma ajuda aí para ter uma ideia. Interessante, gente, que todo ato político ele tem um controle jurisdicional menos rígido. Exemplo: quando o presidente da República ele escolhe o chefe da Polícia Federal, o superintendente geral da Polícia Federal, isso é um ato de natureza administrativa. Por quê? Porque ele está pensando só internamente. Ele está pensando quem é a pessoa que vai administrar melhor a Polícia Federal. Então, isso tem uma natureza de ato administrativo. Diferente quando um presidente da República ele nomeia um ministro da Justiça. Não tem natureza só interna, entendeu? Tem uma natureza política. Os ditames do país. Esse ministro ele vai traçar as diretrizes para a melhor política criminal do Brasil, para reduzir as desigualdades sociais. Eu tenho natureza política. Qual é a consequência disso? Prática. O controle que o Poder Judiciário pode fazer do ato administrativo, ele é mais intenso do que um controle realizado através de atos políticos. André, quem você acha que o presidente Jair Messias Bolsonaro deve nomear para ser ministro da Cultura? Cara, o problema é dele. É um ato de natureza política. Você está dizendo que não tem controle nenhum? Não estou falando isso. Estou dizendo que o controle é menos intenso do que no ato administrativo. Maravilha? Então, quando eu falo administração pública em sentido amplo, eu estou falando da administração pública em sentido estrito, mas o governo. André, o que é o governo? Pô, cara, não sei direito não. Mas o governo tem o seu sentido objetivo e o seu sentido o quê? Subjetivo.
O governo, no sentido objetivo, é a função política exercida. É a própria atividade política. Essa CPI aí, nego falando, não é isso? Vendo o que é melhor para o país, se o Brasil deve ou não ser um socialismo, comunismo. É um sentido objetivo. O que é? É a função política em si. Vem da polis, vem do consenso. Na verdade, a função política é todo aquele exercício do órgão específico no sentido de fazer o bem comum. Nesse embate entre distintos é que chega a um bem comum. Teoricamente, não estou dizendo que é assim aqui no Brasil. Andei no sentido subjetivo. No sentido subjetivo é quem são, que é o governo. Que são o que, gente? Os sujeitos incumbidos da atividade política. Então, no aspecto objetivo, é a atividade política. No aspecto subjetivo, são os entes, as entidades que desempenham a atividade política. Então, no nosso sistema, não é isso? Ela é dividida basicamente em quem? Em poder executivo e poder legislativo. Poder judiciário exerce a jurisdição. André, esse embate político é entre quem? Só você pensar na CPI. CPI do Covid, não é isso? Eu tenho um embate entre o poder executivo, que é o presidente da República e os seus ministros, e o Senado Federal, e a Câmara dos Deputados. Essa pancadaria que sai entre eles, gente, sem rir, tá? Teoricamente, vai chegar uma coisa perfeita para a sociedade. Dessa panca... André, o presidente da República pensa A, o Congresso Nacional pensa B. Qual que é o certo? É C. Vai ser a porrada entre A e B e vai chegar ao C. Isso é atividade política. Maravilha? O problema é que a gente está, a cada vez mais, né? Falando um pouco de filosofia, a gente está distendendo cada vez mais essas distinções. O ódio está aumentando na sociedade. Isso. Então, ao invés da gente chegar num consenso, a gente está esticando a corda. Não sei até onde isso que vai dar, eu não estou aqui para analisar isso. Graças a Deus. Maravilha? Então, André, o que seria administração pública em sentido estrito? É isso que eu conversei com vocês. Olha só, no seu sentido objetivo, a administração pública é a função administrativa. Uma das atividades do Estado. Ok? Então, a administração pública em sentido, com letra maiúscula, em sentido estrito, é a função que ela desempenha administrativamente. Ok? Sentido objetivo é sinônimo de sentido material ou funcional. E o sentido subjetivo são sujeitos encarregados de desempenhar a função administrativa. Sublinha aqui, tá, gente? Aqui, ó. São os órgãos, são as entidades e são os agentes. Por que você está falando isso, André? Você vai conversar isso comigo mais na frente. As entidades são as pessoas jurídicas. As entidades, elas nascem através de um processo de descentralização. E os órgãos? Os órgãos não têm personalidade jurídica. Nascem através de um processo de desconcentração. Então, a administração pública, ela se expande e ela se retrai. Ela aumenta e ela se concentra, diminui. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. André, como é que eu vou aumentar? Eu vou aumentar através do processo de descentralização e desconcentração. Sendo descentralização, o que nasce? Uma pessoa jurídica. Que pessoas jurídicas são essas? Não é isso? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, entre outras. André, e a desconcentração? Desconcentração, eu não estou criando uma nova pessoa jurídica, mas eu estou me desconcentrando. O que é isso? Eu crio órgãos estatais dentro da administração pública. É assim que eu quero que você visualize, tá, gente? Descentralização é criar uma pessoa jurídica, uma empresa. Uma sociedade empresária. Maravilha? E a desconcentração, eu não crio nenhuma pessoa jurídica, mas eu crio um órgão. André, o que é órgão? Não sei o que é órgão, mas não é pessoa jurídica. Você não sabe? Eu sei, claro. O órgão nada mais é do que um ente despersonalizado. Isso tem que botar na prova. Tem um autor que fala assim, olha, não me interessa saber o que é órgão, interessa saber o que não é órgão. Órgão não é pessoa jurídica. Por isso que você não entra com a ação, gente, contra a polícia militar. Entendeu?
André, vou entrar com uma ação contra a polícia militar. Tu não vai, não. Nunca você vai fazer. Por quê? Porque a polícia militar não tem personalidade jurídica. É a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Então você sabe que a polícia militar é um órgão dentro de uma entidade. Que entidade é essa? O estado do Rio de Janeiro. Maravilha? E aí pensa na tua aula de direito constitucional. É isso que eu falei com vocês, que o Brasil é uma federação. Se é uma federação, não é isso? Eu tenho, na verdade, uma federação centrífuga. Eu era só coroa portuguesa e virei 26 estados no Distrito Federal. Foi de dentro para fora. Fuga do centro. Centrífuga. Então eu tenho 27 entes políticos. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo. E esses estados, que são entes personalizados, porque tem personalidade jurídica, criam vários órgãos. Entre um dos órgãos, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, entendeu? Entidades e órgãos. Um através de descentralização, outro através da desconcentração. E os agentes? Os agentes, eles nascem através de desconcentração, de descentralização ou de concurso público? O de concurso público. Então, uma entidade nasce através da descentralização, o órgão nasce através da desconcentração e o agente público nasce através do concurso público. Concurso público esse que pode ser para um cargo público, por um emprego público. Aí eu paro por aqui já. André, você tem aula específica. Se você tiver na minha mentoria, está disponível para você. Procura lá a aula. Só de agentes públicos? Sim. Quem são os agentes públicos? São 3. Agentes públicos é um gênero que tem 3 espécies. Os agentes políticos, os agentes administrativos e os particulares em colaboração. Olha a estrutura da tua cabeça agora. André, o que é administração pública? Nessa aula, o que é? Quais são os sentidos da administração pública? Que diabo é isso, André? Não é isso? Olha, cara, eu quero que você tenha uma noção. Eu quero que você tenha a ideia do que seja a administração pública. Não sei o que é isso, eu faço a menor ideia. Então, fecha o olho e pensa. A administração pública com letra maiúscula e a administração pública com letra minúscula. A administração pública com letra minúscula é a atividade. A administração pública com letra maiúscula, no aspecto subjetivo, quem ela é. Mas quem é a administração pública? Você está falando da administração pública no sentido amplo ou no sentido estrito? Caramba, sei lá. Olha, no sentido amplo, eu tenho não só a administração pública no sentido estrito, mas o governo. E o que é o governo? O governo é aquele que exerce atividade política. Então, se o cara te perguntar o seguinte, André, olha só, hein? A administração pública exerce atividade política? Como é que você me responde? Sei lá. É administração pública no sentido amplo ou administração pública no sentido estrito? A administração pública no sentido amplo exerce atividade política. Maravilha? Entendi. E o que é essa desgraça de atividade política? Olha, cara, atividade política nada mais é do que esse embate entre os poderes para chegar a um consenso que nada mais é do que a sufragação do interesse da sociedade. Pô, André, mas se a gente está chegando nisso, parece que não, né? Porque a pancada está comendo solta. Mas basicamente uma atividade política é a pancadaria entre o poder executivo e o poder legislativo. Tanto é que você vai às urnas para votar para essas duas pessoas. Você vai às urnas, clica o teu dedinho lá na urna eletrônica, não sei se é fraudado ou não, não sei se o nego está roubando ou não interessa. Eu estou achando que é tudo verdadeiro, eu pimbo lá o meu dedinho, voto em quem eu quero, para o poder executivo e para o poder legislativo. Poder executivo, governador, presidente, governador, prefeito, e no poder legislativo, deputado federal, deputado estadual, vereador, senador. São esses os caras que eu escolho. Uns no sistema majoritário, outros no sistema proporcional. Não interessa de falar sobre isso aqui agora. Vou falar em constitucional com certeza. Quociente partidário, quociente eleitoral, cláusula de barreira, cláusula de desempenho. O que é isso? Tem que saber.
Tem cláusula de barreira agora, tem cláusula de desempenho agora, tem quociente eleitoral e quociente partidário. O que é isso? Aí você vai entender o sistema. Não adianta nada, sabe por quê? Porque o cara bula como? Bula com os suplentes. Então você vota em A, que é o cara que vai para frente, é o cara que fica na frente, e tem o suplente que financia a minha campanha. Esse Congresso Nacional é essa bagunça. Vote André Queiroz. Olha o André Queiroz aqui, ó. Sou legal, pai de 2 moleques, bem casado, tudo legal. Quer dizer, tudo mentira, mas beleza. Vota no André. Só que o André sabe que tem um cara por trás de mim aqui. Olha, o cara por trás de mim nada. Do meu lado, escondido, por trás nada. Não é isso? E o cara tá me pagando. Que eu vou chegar, vou ter os teus votos, quando eu sentar, fico 2 semanas, fico 6 meses para conseguir uma aposentadoria, pulo fora e entra o cara. E esse cara que está preocupado contigo, preocupado com as empresas dele, com a vida dele. Por isso que a gente não tem representatividade nenhuma. Maravilha? Perfeito? Agora veja bem. E aí, André? E aí fica só o recado do seguinte. Como é que a administração... Então a administração pública ela é o quê? Tá? A administração pública, galera, ela faz a gestão do interesse... No sentido estrito, perdão. A administração pública em sentido estrito... Elas são os órgãos, entidades e agentes. E desempenha a administração pública, que é o quê? Com letra minúscula. A gestão do interesse público. E como é que ela faz a gestão do interesse público? Através de descentralização, através de desconcentração, através de centralização ou através de concentração. Mas não adianta nada criar isso desde que não tenha gente lá dentro. E o que ela faz? Ela faz ou concurso público ou ela contrata com algumas pessoas. Ou ela chama algumas pessoas. São chamados particulares em colaboração. Aí eu posso celebrar um contrato de concessão, que são os delegatários. Eu posso obrigar o cara a ficar como mesário, que é o agente honorífico. Eu posso credenciar alguém para fazer algo, que são os agentes credenciados. Aí eu vou falar com você da delegação, da regulação, da terceirização, da privatização. Mas isso a gente vai fazer em outro momento. O que importa, olha o teu material ali que eu peço para que você leia isso agora. Tá? Quando você pensa minimamente a estrutura do direito da administração pública no aspecto subjetivo, eu estou falando o seguinte, quem é que vai desempenhar a função administrativa? Tá? Que aí eu coloco para você o seguinte, ó, tá aqui, ó, o Decreto-Lei 200 de 67. Eu peço para que você leia esse Decreto-Lei 200 de 67, mas eu posso ler com você o seguinte, ó, a administração é direta e indireta. A administração direta são os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Então, uma administração pública direta, eu penso em União, Estados, Municípios, DF. União, Estados, DF e Municípios. Essa é a administração pública direta. Inclusive com os seus órgãos específicos. Presidência da República, Governadoria do Estado, Prefeitura do Município. Quem integra a administração pública direta? União, Estados, DF e Municípios. Eles criam órgãos. Qual é o órgão? Presidência da República, Governadoria do Estado, Prefeitura do Município. Bem como a Governadoria do Distrito Federal, que é híbrido. Ah, mas ele tem agentes? Tem os agentes políticos. Eu estou falando de agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Presidente da República, governador do Estado, prefeito do município. Que ele atua sozinho ou ele é auxiliado? Auxiliado por outros agentes políticos. Quem são? Ministros de Estado, ministros, né? Ministérios, ministro, né? De Estado, quando eu falo letra maiúscula. Ministros de Estado, secretários de Estado, por letra minúscula, Estado, Rio de Janeiro e tal, e secretários municipais. Secretário de Saúde, ministro da Saúde, secretário de Economia, secretário de Planejamento, secretário de Transporte, secretário daquilo, que auxilia a pessoa. Então todos esses ministros, Pazuello, Nelson Teich, Mandetta, Queiroga, são pessoas que auxiliam o presidente da República, que é um agente, que ele integra um órgão, que é a Presidência da República, vinculado a uma entidade, que é a União.
Maravilha? E administração pública indireta. A administração pública indireta compreende quem, gente? Compreende. Olha o que ele fala ali, ó. Administração pública, personalidade jurídica própria. Aí, ó. Artigo 4º, inciso 2º do Decreto-Lei 267. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Maravilha? Ok? E aí eu até botei para vocês também o artigo 6º da Lei 8666, só para te dar uma luz. O que esses calanguinhos fazem? Olha o artigo 6º, inciso 11. A administração pública, direta e indireta da União, dos estados, DF, municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica, porque se eu botar aqui sem personalidade jurídica, não é entidade, passa a ser órgão, ok? De direito público ou de direito privado, sob controle da administração pública. Ele fala poder público. Nós vamos conversar sobre isso. Maravilha? E ainda coloca ainda no artigo 2º da Lei de Serviços Públicos, ele explica para vocês, um material que botei para vocês, o que é usuário, o que é serviço público, o que é administração pública com letra minúscula. Tá? Que ele até erra aqui, né? Órgão, entidade, integrantes da administração pública. Né? Que daí o certo seria com letra maiúscula. Ele bota também o agente público, que é um gênero que eu tenho espécies. Aí ele coloca manifestações que a gente vai ver em atos administrativos. Maravilha? Tranquilo? Só para fechar, gente, para terminar aqui bonitinho, para você não me esquecer, ver se deu meia hora aqui, só ver como é que tá aqui, tá quase lá já. Só para entender o que é atividade administrativa. Então, quando eu falei para você, né, que a administração pública com letra maiúscula desempenha a administração pública com letra minúscula, eu falei para você que a administração pública com letra minúscula é a atividade que ela exerce. E ela exerce essa atividade sempre fazendo a gestão do interesse público. Mas que atividades são essas? E aqui, galera, só 4 que eu queria que vocês ficassem atentos. O que faz a administração pública, André? Cara, eu adoro essa aula. Essa aula é uma matéria que eu gosto pra cacete. Tá? Porque ela é bem aberta, mas eu quero que você tenha a noção. São 4 feixes gigantescos, tá? Quando você fala de administração pública, são 4 feixes gigantescos. Qual é o primeiro feixe gigantesco? Você pensa num governador de estado, num prefeito, num presidente da república. André, o que o presidente Jair Bolsonaro faz? Não é isso? Se você for meio assim, vai achar que está matando pessoas, ou está falando que é mito, não interessa. Interessa que ele faz 4 coisas. Tanto o governador quanto o prefeito. Qual é? Primeiro, presta serviços públicos. Você vê que eu gosto de falar assim, né? Até fazendo com a mão para frente assim. Professor, que tipo de serviço público? Porra, bichão, não sei. E a gente vai conversar sobre isso, uma aula só sobre serviços públicos. Professor, olha que interessante. Transporte público é um serviço público? É claro. Ele presta diretamente? Não, pode ser delegado. Saúde pública ele presta? Olha, se você for no hospital administrado pela própria União, sim. Mas existem essas OS, essas organizações sociais? Também. Existe hospital privado? Sim ou não? Sim, também. Mas é um serviço público. Segundo, não presta serviço público nenhum, mas ele te fiscaliza. É o chamado poder de polícia. Ok? Ah, André, tem um pessoal lá que está fazendo construções irregulares ali em tal lugar. A administração pública pode chegar lá e demolir? Pode ou não pode? Pode. Mas qual é o serviço público que está prestando? Nenhum. Pelo contrário. Na verdade, não é um serviço público, é um poder de polícia. Não está prestando. Serviço público quando ela faz uma obra. Quando ela faz o recapeamento de uma estrada. Isso é serviço público. Agora, quando ela manda demolir alguma coisa, é poder de polícia. Qual é o serviço que o policial está prestando? Que tipo de serviço público é esse quando o policial me pede carteira de motorista? Isso não é serviço público, isso é poder de polícia. Ele está te fiscalizando. Terceiro, fomento, estímulo. André, projeto Minha Casa Minha Vida. Projeto, isso é serviço público ou é poder de polícia? Nenhum dos dois é estímulo. Ele fala o seguinte, olha, se você quiser construir uma microempresa e precisar de um dinheiro inicial para começar o teu negócio, eu vou te estimular. Tu pega aqui a taxa de juros de 0,5% ao ano. Isso é dinheiro público? É. Caixa Econômica Federal. Vem até aqui, vem com toda a documentação adequada e eu vou te dar um cascalho. Você vai, tudo isso que eu estou te dando, cara, tu vai me pagar.
Só que a tua prestação é baixinha, a tua taxa de juros é mais baixa que a do mercado. Por quê? Porque eu sei que você, quando abrir o teu negócio, você vai acabar tendo que me pagar tributo, você vai gerar emprego, você vai gerar mercadoria, você vai prestar serviço, você vai urbanizar aquela área de alguma forma. Fomento isso. Maravilha? E por último, intervenção, que é sempre indireta, né? Do Estado no poder, no domínio econômico. Exemplo, André, eu tenho um celular, quem presta o meu serviço? Não sei, mas é uma empresa privada. Ou é a TIM, ou é a Claro, ou é a Vivo, ou é a Oi, parece que é... Bom, maravilha? Prestam um serviço, eles estão prestando uma atividade econômica. Mas eu posso fiscalizar. Tanto que eu crio, inclusive, as agências reguladoras. Então, eu tenho a TIM, que é privada, a Oi, a Claro, a Vivo. Não é isso? A Nextel. Agora, eu crio também a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, que vai fiscalizar essa galera. Vai fiscalizar os agentes econômicos. Não de fiscalizar, mas fiscalizar as empresas. André, quem fiscaliza as empresas? Intervenção no domínio econômico. Quem fiscaliza o cidadão? O próprio Estado, poder de polícia. Quem presta serviço para mim? A gestão pública, serviços públicos. Pode delegar? Pode. E o que mais? Ela pode gerar estímulo? Pode ou não pode? Pode. Me dá um exemplo claro, André, de fomento, de estímulo. O Sistema S. SESI, SEBRAE, SENAI, SENAC, SENAT. Eles criam cursos baratinhos, que não são mais baratinhos. É tanta sacanagem no Brasil que aqueles cursos deveriam ser muito baratos, para que a pessoa faça aquele curso de maneira bem baratinha, paga só o custo que ele precisa para gastar para dar esse curso. O poder público contrata diretamente as pessoas para prestar aquele curso. O curso é baratinho, o cara consegue pagar e o cara se qualifica. Se qualifica como garçom, como cabeleireiro, como, sei lá, pintor, artesão. E o cara pode viver a vida dele. Então, basicamente, para a gente fechar, galera, a administração pública desempenha 4 atividades. Atividade de serviço público, de poder de polícia, de estímulo ou de fomento e de intervenção nos agentes econômicos para evitar que eles façam cartel, truste, venda casada. Maravilha? Beleza? Então, galera, isso aí são os sentidos da administração pública, tá? Bateu também quase meia horinha, 28 minutinhos, tudo bom. Eu acho essa forma aqui muito melhor, né? Quem gosta de fazer a live ali, mas fique tudo claro para você, ó. Dá até para apontar aqui, ó. Só não posso passar do quadrinho aqui, ó. Passou aqui, meu dedo some. Não é isso? Para até aumentar. Quer dizer, para mim é a melhor maneira, mas de qualquer maneira, para vocês da mentoria, galera, vamos fazer isso direto. Fica atento que eu vou fazer isso com essas aulas específicas aqui, com correções de exercícios aqui e também Zoom também para a gente fazer aulas ao vivo. Valeu, galera. Forte abraço, galera.